e nessa bela iniciativa desses diálogos nesta hora, das 18 às 19 horas, refletindo sobre temas tão atuais e importantes. Também ao professor Luiz Fernando Biasoli, e não só pelo fato de sermos da mesma cidade, mas também nos conhecermos há muito tempo, o fato de compartilharmos juntos esta mesa. O Luiz Fernando já colocou uma série de pontos. Eu havia preparado um material, mas creio que eu tentarei falar espontaneamente para ficar no tempo possível também de debate depois. Eu iniciaria com duas afirmações de um autor não muito conhecido nos últimos tempos, mas que já foi muito conhecido. Eu vejo aqui algumas pessoas que são estudantes do direito e fazem filosofia jurídica. Talvez eu possa repetir uma frase que eu já tinha dito. Hegel vai dizer que nós somos filhos do nosso tempo. E diz também que o melhor tempo é o atual. Não é nem o passado, não será o futuro, mas é agora. Se é agora ou não, podemos até discutir. Mas eu ficaria, sobretudo, a segunda afirmação é mais para compreender a primeira afirmação, porque o Hegel ele tem sempre como propósito de mostrar que a ideia abstrata ela é importantíssima para o seu sistema, mas ela precisa também de sua efetividade. É tão verdade que ele diz lá no texto Princípios da Filosofia do Direito, não obstante haja divergências na tradução de wirklich, no alemão, para real ou efetivo, ou Wirklichkeit, realidade ou efetividade, e ele vai dizer que o que é racional é real e o que é real é racional. Ou então, o que é racional é efetivo e o que é efetivo é racional. Isto é preciso que não permaneçamos tão só na abstração, mas é importante que a ideia se faça efetiva, se torne efetividade. Assim sendo, tomando em conta de que o Hegel também dirá que a consciência da liberdade que os germânicos possuíam era uma consciência muito melhor dos orientais, dos gregos, dos romanos, ainda que os romanos, sobretudo com a influência também do cristianismo, duas ideias fossem e são fundamentais, a saber, a realidade universal da igualdade e da liberdade. Então Hegel vai dizer que os romanos, com a influência fortíssima do cristianismo, trazem, os romanos, e traz a medievalidade também, esta ideia de que nós todos somos livres e iguais. Ainda que, no tempo atual, haja dúvidas se somos todos livres, se somos iguais. Um paradoxo do nosso tempo é a tese esta de que temos consciência da liberdade, de que somos livres, de que temos direitos humanos, mas estes direitos muitas vezes são mais humanos para alguns e menos para outros. Além disso, nesta consciência do nosso tempo, e aqui deixando de lado Hegel, uma compreensão que Foucault vai ler a ideia do iluminismo kantiano e vai dizer que a grande contribuição que Kant, no seu texto sobre a história universal, dá é exatamente a consciência de que o presente é fundamental, ser interpretado e ser também trabalhado. Por isso, esta consciência dos direitos humanos, ela deve ser cada vez mais ampliada e cada vez mais sustentada, o que traz também uma dificuldade. Isto é, o Norberto Bobbio, embora eu não concorde em parte com ele, naquele texto A Era dos Direitos, ele vai dizer que o problema atual
não é um problema epistemológico dos direitos humanos, porque isto nós já fizemos, nós já temos uma longa história. O problema dos direitos humanos é muito mais político. Em outras palavras, ele não é epistemológico, também não lógico, e tampouco de fundamentação. Mas ele é um problema político, a saber, eles precisam ser protegidos. Em parte é verdade, mas eu creio que ainda haja problemas de fundamentação, que ainda haja problemas de sustentação lógica e também, evidentemente, há problemas de sustentação política na medida em que vemos, como eu disse, o paradoxo de que nunca tivemos tanta consciência dos direitos humanos como ainda hoje vemos, apesar da consciência dos direitos humanos, muitos direitos humanos sendo desvalorizados ou menosprezados em muitas partes do nosso planeta. Essa é uma primeira observação que, creio eu, complementa aquilo que também o Luiz Fernando colocou. Uma segunda ideia que eu gostaria de lembrar é que os direitos humanos nem sempre foram considerados direitos humanos. E os direitos humanos eram tratados inicialmente muito mais como direitos naturais. Se nós lembrarmos Cícero, por exemplo, se nós lembrarmos Tomás de Aquino, um outro autor importante, se nós lembrarmos autores do justnaturalismo, também na área do direito, nós vamos lembrar também de Hobbes, de Locke e outros, nós vamos lembrar que existem direitos naturais. Estes direitos naturais, embora fossem trazidos como direitos inatos em muitas ocasiões, embora haja autores que diferenciem entre direitos inatos e direitos inscritos, ou lei inata e lei inscrita, nós não precisamos entrar nesta seara, mas aqui eu queria lembrar que os direitos naturais, por exemplo, lembrando aqui Locke, o direito à propriedade, o direito à pessoa, o direito à liberdade, são direitos naturais inalienáveis. E destes direitos considerados inalienáveis, depois é que surgiram propriamente os direitos humanos. Então eles passam, sobretudo dos séculos 17, 18, 19, de direitos naturais para direitos humanos. E aqui é muito importante, o Luiz Fernando lembrou da Revolução Francesa, e a Revolução Francesa, por incrível que pareça, que se dizia toda autônoma, numa perspectiva bastante antropocêntrica, lá no início, no preâmbulo, a Constituição francesa dirá que os direitos são inalienáveis e sagrados. Para quem não é desavisado, sagrado sabe que não significa simplesmente inalienável, mas pode remeter a uma fundamentação divina, no sentido de que estão ancorados na fundamentação divina. Ou seja, existe um Deus, nós somos sagrados, na perspectiva de que nós somos criaturas de Deus, e portanto os nossos direitos seriam não apenas inalienáveis, como sagrados. É uma das interpretações, não a única, e também não é que seja esta absoluta, mas é interessante observar que o preâmbulo da Constituição Francesa traz como inalienáveis e sagrados. Depois, uma outra Constituição importante é a Constituição do Estado da Virgínia dos Estados Unidos, também se torna importante nessa perspectiva. E aí advieram muitas outras constituições e culminando, sobretudo, com a Declaração da ONU de 1948. E nós sabemos que os direitos humanos passam também para a geração dos direitos políticos, os direitos sociais e culturais, e também nós sabemos hoje que há não apenas os direitos humanos, mas também os direitos dos animais. E não há dúvidas de que um dos autores muito importantes para a compreensão de que na atualidade nós não simplesmente
valorizemos os direitos humanos, mas também a valorização de todos os seres vivos, não há dúvida de que, entre outros, está o Peter Singer, que tem uma corrente e uma influência utilitarista que prevê a maximização do prazer, a diminuição do sofrimento para o maior número de agentes envolvidos, e não apenas dos seres racionais, mas também dos seres sencientes. Portanto, aí nós temos uma importância muito forte também deste autor contemporâneo. Com isso, eu queria concluir lembrando, sobretudo, um terceiro aspecto, um aspecto muito importante que eu traria como pensadores, o Pico della Mirandola, que tem um belíssimo tratado sobre a dignidade humana, que também faz referência depois a outros autores, mas eu traria o Pico della Mirandola nesse texto sobre a dignidade, e também Immanuel Kant, que vai dizer que nós, enquanto agentes livres, temos não apenas preço, não podemos simplesmente ser usados como meio, mas somos sempre absolutamente e devemos ser tratados como fins. Então, nesse sentido, ele vai dizer que a dignidade é o que nos constitui como humanidade. Assim sendo, nós não somos meio, mas somos fins. E nessa perspectiva, nós então teríamos em nós, em cada um de nós, seres humanos, a humanidade. E a humanidade em nós é santa. E por isso precisa ser não apenas valorizada, como precisa ser, digamos assim, estudada e, digamos, reconhecida. Portanto, essa expressão tão simples, mas tão complexa da dignidade, ela é fundamental não apenas para o Pico della Mirandola, para Kant, mas ainda hoje. É tão verdade que um dos conceitos muito importantes acerca dos direitos humanos, no caso específico dos direitos humanos, é exatamente a liberdade e a dignidade. E claro que nós poderíamos entrar nas nuances kantianas acerca do que vem a ser a autonomia, a liberdade e a dignidade, mas não é o caso aqui. Sobretudo lembrar a distinção que o Kant faz entre preço e dignidade. Preço é a coisa que tu podes substituir, que existe algo equivalente. O algo equivalente tu substituis a coisa que tu retiraste do seu lugar. Então ela tem possibilidade de troca e tem possibilidade de reposição. O ser humano não tem valor equivalente, ele não tem possibilidade de troca. Portanto, nós não temos valor nessa perspectiva, mas nós temos dignidade. E certamente este é um ponto que nos desafia muito, compreendermos a todos os seres humanos, todos, como dignos e livres. Concluindo, uma quarta ideia, e era esta que eu queria, com a qual iniciar, mas depois mudei totalmente quando eu ouvi e presenciei o modo como o Luiz Fernando trouxe as ideias refletidas. Eu queria lembrar, não porque o grupo Metamorfose ele está refletindo sobre direitos humanos, que este tema tenha sido esquecido. E o grupo Metamorfose lembrou. O grupo Metamorfose, ele está consciente do tempo. E é um dos temas muito importantes da atualidade. Portanto, se nós estivermos atentos, muito se tem falado sobre direitos humanos. Eu não sei agora, no governo Temer, como será tratada a Secretaria ou o Ministério de Cultura,
Como serão tratados os direitos humanos, não sabemos ainda, mesmo que seja interino, não sabemos, como disse o Luiz Fernando, o que acontecerá. Mas não sabemos como serão tratados os direitos humanos, inclusive no Brasil. E também sabemos que os direitos humanos têm sido e têm ganho uma perspectiva muito importante. O Plano Nacional de Educação dos Direitos Humanos é um plano da década passada e do milênio 21 e precisa do século 21, do terceiro milênio, e precisam ser não apenas postulados, digamos, fundamentados, mas aí sim, como o Bobbio nós poderíamos dizer, precisam ser protegidos. E eu queria lembrar que muitos textos têm sido escritos sobre direitos humanos. E agora eu gostaria de fazer um pouco de propaganda. O ano passado, 2015, nós tivemos um número da revista Conjectura, em que o tema, o dossiê, foi sobre direitos humanos. A revista Conjectura é da Filosofia e Educação. É da nossa universidade, Filosofia e Educação. 2015, um número especial, é o dossiê especial. Tem artigos de diferentes professores de diferentes instituições. Saiu há uns 8 dias uma outra revista, a revista Aurora, da PUC do Paraná, só sobre direitos humanos. E tem textos muito interessantes. Portanto, basta procurar nos sites, revista Aurora, PUC do Paraná, Direitos Humanos. É o último, é a edição atual. Depois, o ano passado, não sei se é depois ou antes, foi antes do ponto de vista cronológico. O ano passado, nós também tivemos um e-book publicado aqui pela nossa editora, no site da editora, Cultura de Paz, Direitos Humanos e Meio Ambiente. Também tem textos muito interessantes sobre direitos humanos. Eu diria, sobretudo, 2. Um é do professor Paulo César Carbonari, do IFIB de Passo Fundo, e um outro texto sobre direitos humanos, especificamente, do professor Wellington Viana, lá da Universidade Federal do Piauí. E, fazendo mais um pouco de propaganda, a professora Cleide e o professor Luiz Fernando organizaram um e-book que possivelmente em um mês estará também no site da editora sobre ética e direitos humanos. E são 18 capítulos, no qual escreve o professor Agostinho, a professora Cleide, enfim, tem uns quantos que escrevem sobre essa temática dos direitos humanos. Então, eu gostaria de concluir dizendo assim: embora se produza muito sobre os direitos humanos, aqui sim, lembrando o Bobbio, talvez nós consigamos fundamentá-los, mas ainda tenhamos pouco reconhecimento e pouca proteção dos direitos. E eu encerraria lembrando que nós todos poderíamos assumir o compromisso de estudar e defender, proteger, criar viabilidades para que nós consigamos, de fato, sentir os direitos humanos valorizados, mas não só para os nossos, mas eles sejam valorizados em nível mundial. Ao mesmo tempo em que, na nossa época, talvez seja uma época das mais difíceis para conseguirmos provar, sustentar que tais direitos sejam válidos universalmente. Um dos pontos mais difíceis, talvez, da fundamentação dos direitos humanos, especificando alguns, seja sustentar, por exemplo, os direitos humanos do ponto de vista universal. Poderíamos citar um exemplo: a valorização da mulher com o direito a voto em nível universal. Será que nós conseguiríamos hoje sustentar ainda, em pleno século XXI, o direito a voto? Algumas culturas têm situações
bem difíceis de sustentação universal. E qual é o critério para dizer que tais culturas estão com um ponto de interrogação? Que é aquilo que o Rawls vai dizer sobre a questão das sociedades democráticas decentes. Quais são as condições para que nós possamos dialogar com diferentes sociedades? E o próprio Rawls vai dizer: existem algumas sociedades nas quais nós não conseguimos dialogar de igual para igual. Portanto, é um grande problema, é um grande dilema, é uma tensão constante a valorização, a sustentação e a proteção dos direitos humanos em nível universal. Obrigado.